Jesus é a nossa alegria completa. E eu e você temos as promessas de Deus nas nossas vidas para hoje. Olha esse texto aqui que parece que não é realidade, parece que não é para o crente isso aqui, Filipenses 4:6. Olha o que diz aqui: não andeis ansioso por coisa alguma. O que tem crente ansioso, depressivo, angustiado, em pânico? Antes em tudo seja o vossos pedidos conhecido diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Ore, descanse, agradeça a Deus. Gostaria de deixar um pensamento ao coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Um texto da palavra do Senhor que está no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 2 e 3, versículo 2 ao 3. Algo que o Espírito de Deus ministrou. Quero que você abra o seu coração, receba essa palavra no teu espírito nesta noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecido da plenitude do entendimento e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação desse texto ao meu coração, no nosso coração, no meu espírito, no espírito de cada um de nós. Espírito Santo, fala, revela, traz luz esta palavra no nosso interior. E que teu nome seja glorificado. Pai, eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário tentaria roubar esta palavra, como toda a palavra do nosso coração. Que nesse momento o Espírito cativa a tua palavra, para que teu nome seja glorificado. Eu repreendo todo e qualquer emissário de Satanás, eu repreendo toda e qualquer palavra contrária contra as nossas vidas, e eu desfaço todos os intentos do mal contra as nossas vidas, contra a tua igreja, contra o teu povo. Espírito Santo, fala, ministra para conosco, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título aqui, o tesouro de Cristo. Tesouro de Cristo. Esse texto aqui são 2 versículos, mas ele é muito rico. Cada vez que eu leio a palavra do Senhor, eu examino como se estivesse vasculhando, garimpando ouro, pérolas, pepitas de riqueza. Eu consigo olhar desta forma a palavra do Senhor. E Paulo escreve essa carta aos Colossenses dizendo para que seus corações sejam animados. Como que você vai ter o coração animado? Ele diz assim: estamos unidos em amor, enriquecido da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Quando nós lemos esse texto, o que ele está transmitindo para nós? E aí no versículo 3 ele diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando eu e você buscamos este conhecimento, essa revelação, entendermos quem é o nosso Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, e nós buscamos de Deus os mistérios do Senhor. Paulo diz, eu escrevo, ele está escrevendo aqui, ele diz para que vocês, para que os seus corações estejam animados. Lembre-se, a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. Mas ele tinha tão nítido a palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, que ele escrevia as pessoas que estavam lá fora, e essas pessoas, eles eram animados, renovados, edificados, fortalecidos. E ele diz assim, para que vossos corações estejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude, do pleno conhecimento
do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros e sabedoria da ciência. Ou seja, tudo que você poderia imaginar ou deixar de imaginar, nós encontramos em Cristo. Nós descobrimos através da palavra de Deus. Todos os filhos de Deus precisam descobrir. Você não só descobrir, mas desfrutar de toda a riqueza de Cristo, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tanto conhecimento, sabedoria, bens materiais, a ciência, as revelações, tudo nós desfrutamos, recebemos quando nós entendemos, nós buscamos, vasculhamos as Escrituras. Quando nós, como descobrir isso, pastor, também? Como que eu vou descobrir os mistérios, a riqueza, a plenitude, a grandeza? Como que eu vou crescer nesse conhecimento? Como que eu vou evoluir através da ciência? Através do maná. O que é o maná? A palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento de nós sabermos quem é Deus, de nós sabermos quem é Jesus, de nós sabermos quem é o Espírito Santo, de nós conhecermos a palavra do Senhor, são reveladas para nós todo o conhecimento, todo o entendimento. E quando você tem a revelação dessa palavra dentro de você, isso traz alegria, isso traz ânimo, isso traz gozo, isso você vive uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de fé, uma vida segura, uma vida prosperando e em abundância, porque é isso que Deus quer para nós. E através da palavra de Deus, de buscar a revelação da palavra de Deus. E é o Espírito Santo de Deus, é Ele que revela os segredos de Deus para nós. Viver uma vida bem-sucedida. Paulo diz que nós somos enriquecidos quando nós temos o conhecimento do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Isso nos enriquece. O mundo não sabe, para que o seu coração esteja animado e unidos em amor. Amada, a coisa mais triste é você conversar com uma pessoa desanimada, depressiva, angustiada, negativa. Por que essas pessoas? Porque se frustram, porque muitas vezes não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem a revelação, porque muitas vezes a maioria das pessoas conhece a palavra logos, o conhecimento logos, mas nós precisamos da palavra rema. A palavra rema nos coloca para cima, a palavra rema nos mantém em pé, a palavra rema faz com que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus tem para nós, de nós viver uma vida de paz, de alegria, de saúde, de harmonia, de felicidade. E por isso nós precisamos crescer, enriquecido na plenitude de entendimento. A riqueza está no conhecimento da palavra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, vamos vasculhando a palavra de Deus, nós vamos encontrando tesouro. E quando você aplica esse tesouro na sua vida, isso vai fazer toda a diferença em todas as áreas. Seja no comércio, seja a sua vida empresarial, seja a sua vida sentimental, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida emocional, seja a sua vida familiar, em todas as áreas, sua saúde, o bem-estar. Tudo isso nós encontramos em Cristo Jesus, encontramos na palavra. É isso que Deus quer, que eu e você sejamos enriquecidos, em plenitude, crescendo, desenvolvendo, tendo entendimento. Aquilo que você entende, você busca, você recebe, você toca, você desfruta. Se eu não entendo, eu não busco, eu não almejo, eu não desejo, eu não desfruto. Mas quando eu tenho esse entendimento, isso faz toda a diferença. Ele diz assim, no pleno conhecimento. Quando eu e você andamos unidos em Cristo, em amor, você amar a Deus, entender que o quanto Ele te ama também, porque a maioria das pessoas, por não entender o reino de Deus, não entender quem é Jesus, o sacrifício de Jesus, no momento de alguma adversidade, alguma posição, a Deus não me ama.
Porque se Deus me amasse, Ele me acudia, Ele fazia isso para mim. E Ele já fez tudo para você. Ele ama você. Ele derramou do seu amor sobre as nossas vidas. Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. Mas se você não tem o conhecimento, você não consegue dimensionar o amor de Deus pela tua vida. Em todas as áreas da sua vida. Quando eu e você andamos unidos em Cristo, em amor em Cristo, amando Ele, sendo amado, deixando que Ele nos ame, deixando o Pai, deixando o Filho, deixando o Espírito Santo que nos ame, porque muitas vezes você pode estar rejeitando o amor de Deus, rejeitando a graça de Deus, rejeitando o favor de Deus, rejeitando as promessas de Deus, por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de discernimento. Porque no momento de crise, de dificuldade, por não ter essa sensibilidade, essa intimidade, ela está servindo a Deus enquanto as coisas estão tudo bem, mas diante dos intempéries, as pessoas se desesperam. Então, em amor, unidos em amor, o Espírito Santo, Ele nos revela todos os mistérios de Deus. Ele é a pessoa que comunica no meu espírito, no teu espírito, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, aquilo que Ele quer alcançar através de você. Como que eu posso alcançar todas as riquezas da vida cristã? É através da palavra de Deus. Não tem como nós, por mais que você seja usado com os dons espirituais, eu conheço muitas pessoas que são usadas com os dons, mas vivem em pânico. Pessoa que tem revelações, tem os dons, mas vive uma vida miserável. Por quê? Porque os dons é de Deus para nós, agora os frutos é de nós para o Senhor. Tem muitas pessoas que você vê, um homem, mulher de Deus, pessoa cristã, mas quando você olha para ela, tudo doente, tudo abatida, apática, desanimada, frustrada. Muitas vezes é uma bênção até mesmo para tocar nas pessoas, mas a vida dela, por quê? Porque ela não conhece. Muitas vezes ela vive debaixo de um jugo, de um peso, de uma opressão. A sabedoria é o uso correto do entendimento. A sabedoria é o uso correto do entendimento. Os falsos mestres, eles prometem às pessoas uma sabedoria oculta. Os falsos mestres, eles prometem para as pessoas uma sabedoria oculta, aonde que as pessoas se envolvem no ocultismo para ter alguns favores. E essas pessoas que vivem nesse ocultismo são pessoas tristes, abatidas, angustiadas, depressivas, doentes, enfermas, e se tornam escravos de Satanás e seus demônios. Porque muitos, para ingressar na elite espiritual, muitas vezes começam a fazer aliança com as trevas, e muitas vezes ouvindo os conselhos das trevas, e achando que é de Deus. Eu já testemunhei esses dias aqui. Eu recebi de manhã uma senhora, mais de 40 anos, 50 e poucos anos de igreja, e ela disse que estava ouvindo a voz de Deus. Diz que Deus mandava ela fazer isso, aquilo, tal. E quando você olhava aquilo o que ela estava ouvindo, parecia que tinha um sentido espiritual das coisas cristãs. Ela começou a falar: pastor, eu estou ouvindo Deus, estou vivendo uma experiência maravilhosa. Só que no fundo, eu não estou sentindo paz. E ela falou: eu vim conversar com você. Que eu digo: por que você não procurou o teu pastor? Não, mas você tem o discernimento das coisas, pastor. Meu pastor não tem isso. E ela começou a contar. E aquela voz dizia: ore pelo teu sobrinho, pelo teu neto. Por quê? Ore para que seja salvo. Não é óbvio. Você ora para o teu neto ser salvo? Você faça isso. Você faça isso. Você precisa orar e fazer isso. Mas se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou cobrar de você. Eu vou trazer juízo sobre a sua vida.
Então você precisa levantar de madrugada e orar, você precisa fazer isso e tal. Tudo que ela estava falando parecia humanamente óbvio que era Deus. Só que era um espírito de engano. E aí eu comecei a fazer outras perguntas para ela. Eu falei, olha minha querida, Deus, a senhora tem mais de 50 anos de fé. Deus não é Deus de confusão. Eu não sinto paz naquilo. Pastor, eu quero que você me diga se é de Deus ou não é de Deus. Eu digo, Satanás é muito astuto. E aí eu digo, deixa eu orar. Quando eu falei, Deus, manifesta a tua presença aqui. Pá, o diabo pegou essa mulher. Não era de Deus. Mas o que ele dizia, orar pela família, orar pela salvação do neto, parece óbvio que vinha de Deus. Quem que não quer orar pela salvação? Quem que não quer orar pelo bem-estar? Mas só se você tem que fazer isso, você tem que entregar aquilo, você tem que falar com aquela pessoa. E se você não falar, eu vou fazer. O diabo estava dando corda. E se ela começa a ceder e fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, uma hora ele ia mandar ela matar, uma hora ele ia mandar ela fazer isso, fazer um sacrifício, fazer isso. E ela achando que era de Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Não conhece os mistérios do Senhor. E eu tive que orar, tive que expulsar o espírito e falar, isso não é de Deus. Pastor, que vergonha, 50 e poucos anos de fé. Digo, é assim mesmo. Porque todas as verdades espirituais, ela se manifesta, nós encontramos na palavra de Deus e através do senhorio de Cristo Jesus. Só pode ser encontrado em Cristo. O desejo de Paulo, é isso o meu desejo, o desejo de cada um de nós, levar os irmãos a viver essas experiências. A viver essas experiências. O desejo de Paulo era apresentar isso a todos os cristãos, que eles tivessem o perfeito de Cristo na vida deles, tivessem o conhecimento, tivessem o relacionamento, vivessem uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de gozo. Porque senão, se você não se policiar, meu irmão, você vem aqui, você canta, você dança, lá dentro da tua casa, doença, enfermidade, briga entre os filhos, briga com o marido, briga com a mulher, faz isso, aquilo, e chega aqui, põe uma carapuça de crente e acha que está tudo normal. Não, não, não. Nós precisamos entender, nós precisamos saber, entender o amor de Cristo, o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. E através do conhecimento da palavra, Paulo deseja que apresentar todos os cristãos perfeitos em Cristo. Isso para que eu e você possamos ter maturidade espiritual. Ele fala conforto. Conforto significa força. Significa força, encorajar as pessoas, dar ânimo às pessoas. Para poder ser restaurado. Ele fala sobre encorajar as pessoas. É isso que eu e você, como homem e mulher de Deus, filho de Deus, nós temos que ter uma palavra encorajadora, uma palavra de vitória, uma palavra de graça, de favor. Muitas vezes o inimigo bombardeou a mente daquela pessoa, ela condicionou na mente dela que ela não vai conseguir, que ela vai morrer, que ela está doente, que ela está enferma, que o médico é só um tratamento, mas não vai ver a cura. O diabo coloca essas coisas e aí você precisa ter essa convicção desse tesouro que está dentro de você liberar a palavra de cura, a palavra de vitória, a palavra de resposta, a palavra de solução, transformação, de mudança. Ele diz viver em amor e carinho. Amor e carinho. Um cristão maduro ama o seu irmão, ama o seu próximo. Procura ser pacificador, não agitador. O que tem de crente que agita quando as coisas não é conforme o que ele queria? Fica agitando, fica colocando pressão, intriga, desavença, confrontando. Amado, chegou o momento de nós mudarmos de vida.
Nós estamos debaixo de uma grande promessa de um grande avivamento. E o avivamento é aquilo que traz alegria, traz disposição, traz maravilha, traz milagre, sinais, prodígio. Lembra do grande avivamento que aconteceu no dia do Pentecoste, onde que as igrejas, as sinagogas se tornavam repletas de pessoas, e assim mesmo a igreja era perseguida. Lembra que quando Ananias e Safira chegaram diante de Pedro e tentaram mentir para o Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Quando o avivamento se manifesta, vai acontecer essas coisas. Eu sei que vai morrer muitas pessoas nesse avivamento. Pessoa que tinha uma máscara de crente, pessoa que tinha uma máscara de levita, pessoa que tinha uma máscara, que era uma pessoa santarrão, que na casa muitas vezes escraviza a esposa, escraviza o esposo, muitas vezes no seu trabalho, como patrão, como empregado. São pessoas aproveitadoras. Deus trará juízo sobre essas vidas, fará uma limpa. O avivamento é uma espada de dois gumes. E nós precisamos viver, ensinar, transmitir, viver uma vida pacífica, não uma vida de agitador, participando da unidade espiritual da igreja, não sendo egoísta, nem causar divisão, intriga, desavença. É isso que Deus espera de cada um de nós. Esse é o tesouro que nós encontramos. Enriquecer, ele diz assim, muitos enriquecer em Cristo, viver uma vida rica em Cristo, desfrutar dos tesouros. O que nós vemos de cristão que parece indigente? Você olha para uma vida de pobreza, de miséria, de tudo, de coisas estragadas, de coisas velhas, de sujeira, mas é crente. Eles são cristãos, são nossos irmãos, mas a mente dele é condicionada a uma mente de escravo, não consegue ver futuro, não consegue entender que ele pode crescer, prosperar, desenvolver, viver uma vida plena, uma vida de paz e alegria. Ele encarnou ali, é uma miséria, um espírito de miséria, de doença, de enfermidade, de tristeza, de angústia. Ele lê a Bíblia, entra dentro da casa de Deus, sai da casa de Deus, mas não há mudança alguma. Está vivendo uma vida como indigente, onde que Deus quer que você viva uma vida como rei, como sacerdote. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que Ele nos fez reis e sacerdotes para governarmos a este mundo, governar a terra. Paulo estava escrevendo para este povo. Eu sempre falo, você pode pegar a pessoa mais paupérrima da face da terra, mais miserável, mais pobre que você poderia imaginar, e você começar a injetar a palavra de Deus dia após dia no coração dessa pessoa. Queridos, isso faz uma mudança, uma transformação, uma mudança na mente, na maneira de ser, de pensar, de falar, como você nunca poderia imaginar. Tudo aquilo que você recebe, você que é uma pessoa, muitas vezes tem um diagnóstico de uma doença crônica, mas a hora que você entender, visualizar e tomar posse da sua cura, do direito que você tem em Cristo Jesus, da cura divina, de saúde, de uma vida plena, você começar a buscar a palavra de Deus e declarar, profetizar esta palavra, começar a declarar a cura, a libertação, a saúde divina. Você começar a declarar isso após momento, isso vai manifestar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito, e o nosso Deus é o maior interessado que nós vivamos bem. Isso na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, os dons espirituais. Você pode escolher os melhores dons e se colocar para ser um instrumento na mão de Deus. Porque cristão maduro, eles não vivem se queixando, não vivem lamentando, não vivem churumingando. Por quê? Porque ele aprendeu a usar os recursos inesgotáveis
que nós encontramos em Cristo. Amado, diante da adversidade que nós temos, de oposição que nós temos, você sempre tem que pensar, olha, Deus quer me levar num nível maior, Deus tem uma porta muito maior para me dar, Deus quer fazer com que eu saia dessa área de conforto e galgue lugares melhores. Porque é impossível você servir a Deus, de você estar na presença do Senhor e você ficar no mesmo nível. Não tem como. Automaticamente Deus vai te impulsionar para cima, para que você comece a desfrutar das coisas maiores, porque Deus não quer, e não espera que você somente esteja aguardando para você desfrutar na eternidade, não. Isaías 1,19 diz que se nós cremos, nós comemos o melhor dessa terra. Deus quer que nós vivamos uma vida vitoriosa, porque no momento de crise são os momentos que mais se criaram as grandes invenções no mundo. Foi na época de guerra que criaram o Fusca, que não precisava radiador, criaram a Kombi. Foi na época de dificuldade, onde foi as melhores invenções. E muitas vezes Deus permite para que você possa, porque a ciência vem do Senhor, conhecimento. A Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência vai se evoluir de uma forma tão grande que o homem vai criar objeto, e ele vai dizer, como que eu consegui? Mas é o Espírito de Deus que está manifestando ali, através do seu povo, através da sua igreja, através dos seus filhos, porque aonde que a igreja celebra, aonde que a igreja se manifesta, o poder de Deus vai se manifestar também. Porque se o fato da rua da tua casa, as pessoas serem abençoadas por causa de você, imagina quando você traz esta presença, você sabe quem você é, que você é um instrumento na mão de Deus para tocar e abençoar outras vidas. É isso que Deus tem para mim e para você. Paulo diz esclarecimento, forte convicção do entendimento que são filhos de Deus. Porque sempre no momento de luta, de adversidade, sempre que Deus tem algo para colocar nas tuas mãos, sempre o inimigo vai procurar criar uma situação antecipada e tentar colocar dúvida que você é filho de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus passou pela água do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, e aí ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto, e quando estava começando o ministério, o diabo apareceu para ele e tentou várias vezes tentar colocar dúvida que ele era o Filho de Deus. E Jesus foi rebatendo ali com a palavra, declarando a palavra, e a partir daquele momento começa o ministério de Jesus, e os sinais, os prodígios, as maravilhas, as grandiosidades, começou a se manifestar através da vida dele. Assim Deus tem para mim e para você também. Chegou o momento de Deus manifestar coisas grandes, poderosas, tremendas e sobrenatural, através da sua igreja, eu e você, mas através do esclarecimento, através do conhecimento, através de andar em comunhão em amor com Deus, através de viver uma vida voltada, conhecendo a plenitude gloriosa do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida, através de nós se tornarmos cristãos maduros. Cristãos maduros. O que Paulo está dizendo aqui, que ele diz, eu quero que Deus te dê sabedoria e conhecimento. Tem tantas pessoas que são inteligentes, mas não têm sabedoria e não têm conhecimento. O que Deus quer dizer? Sabedoria e conhecimento é uma capacidade de avaliar e assimilar as verdades. Quando alguém fala alguma coisa, automaticamente no teu espírito, você vai discernir se aquilo é verdade ou não, para que você não seja enganado. Você discerne as coisas de Deus. Eu sei que no começo parece que a gente fica meio perdido, mas será que é da minha imaginação? Será que é minha cabeça? E muitas vezes é o Espírito de Deus está falando, ministrando. Porque conhecer a Cristo, você recebe Jesus como Salvador,
você recebe o penhor do Espírito, você recebe o selo do Espírito, e a partir desse momento nós começamos a desenvolver em Cristo. Isso é uma vida progressiva, isso não é por ordem de chegada, isso vai depender da disposição, do coração aberto, para querer mais de Deus, buscar mais de Deus, se relacionar mais com Deus, se render mais a Deus. Porque o grande avivamento não é você querer buscar poder e poder, poder, poder. O grande avivamento é nós se prostrarmos, se rendermos a Deus. Não é querer buscar poder, 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 não. O avivamento ele se manifesta quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu renuncio a mim mesmo, quanto mais eu me prostro diante do Senhor, é que Deus manifestará desta forma nas nossas vidas. Porque o homem por si próprio ele é orgulhoso, o homem por si próprio ele é egoísta, o homem por si próprio ele quer aparecer, o homem por si próprio ele quer ser projetado de qualquer jeito. E por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo tome conta de nós. Não tem como nós vivermos uma vida plena se nós não estivermos em comunhão com Deus. Escuta o que eu estou falando. Não tem como você viver uma vida plena se você não tiver comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. Porque é na comunhão que nós temos resposta de oração. Nós temos resposta, direção, manifestação, sinais, prodígios, coisas grandiosas. É nessa intimidade, nesta comunhão. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que se manifesta. Amado, a hora que nós aprender que Deus quer te usar, você, da forma mais natural que você é. Ou seja, da sua forma simples que você é. Porque Deus sempre vai se manifestar nas coisas naturais, nas coisas simples que nós somos. Não queira ser um estrelismo. Se renda, porque é o Senhor que nos projeta, é Ele que nos leva. Tudo tem seu tempo, tudo tem um preparo, tudo tem um momento certo. Muitas vezes nós queremos antecipar o processo. Por isso que nós lemos em Provérbio 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até o dia perfeito. Aqui Salomão está dizendo, a experiência que ele está dizendo, a vereda do justo é que nem a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até que chega o dia perfeito. Ele estava apontando para o futuro, porque o dia perfeito é Jesus. Jesus, a estrela da manhã. Hoje o dia perfeito é Jesus. Quando Salomão escreveu isso aqui, ele estava debaixo da lei. E ele tinha as revelações de Deus, a intimidade com Deus, a sabedoria do Senhor. E eles entendiam dessa forma, mas o dia perfeito, no momento que você deixa que o Espírito Santo de Deus assuma a sua vida. Senão você vai crescendo, mas chega um momento que você esvazia de si mesmo, e o Espírito de Deus toma conta das nossas vidas. É como esse texto no Salmo 30, versículo 5 diz assim, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso estava falando antes de Cristo. Porque tem pessoa que está chorando, se você, há 10 anos atrás ela já estava chorando. Se você encontrar hoje ela vai chorar, daqui um mês ela vai estar chorando, daqui 5 meses ela está chorando, daqui um ano ela vai estar chorando. Tem pessoa que vive chorando. Mas quando a alegria vem pela manhã? Jesus. Então Jesus entrou hoje na minha vida, no meu espírito, no meu interior, essa é a alegria da manhã.
Não basta você estar numa expectativa de amanhã ser um dia melhor. Muitos estão na expectativa do ano 2023, vai ser um ano melhor. Outros já estão negativos, diz que vai ser um ano terrível. Os economistas falam isso, os cientistas falam aquilo, não sei quem, os políticos falam isso. Não, você não depende dele, nós dependemos do nosso Senhor. O importante, eu e você, andarmos em comunhão com Deus, se relacionar com Deus, viver uma vida plena com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A minha postura, a minha atitude, o meu comportamento, o meu compromisso com Deus, ali está a solução que eu tenho hoje para todo sempre. É isso que Deus espera de mim, de você. É isso que o Senhor quer de nós como filho dele. Desfrutar dessa riqueza. Isso exige que nós temos um tempinho para ler a Bíblia, que nós temos que ter um tempo para estar orando, ter um tempo de nós fazer uma meditação. Você fica quieto e comece a ouvir Deus, comece a ouvir o teu espírito. Muitas vezes nós ficamos tão inquietos de lá e para cá, de um lado para outro, liga a televisão, mexe no celular, faz uma coisa, faz o outro. Irmão, tem que chegar um momento que você precisa se isolar, ter uns momentos a só. Deus, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o Luciano Subirá. Ele estava falando sobre uns irmãos ali de Minas, de Belo Horizonte, que foram na Coreia do Sul. É o país que mais se ora. Eles alugam o estádio para orar 24 horas, 48 horas. Eles alugam assim 30, 40, 50, 100 mil pessoas no estádio para orar, só orar. E aí tem uns lugares na Coreia onde que existem uns morros, e eles sobem para orar lá. E ali eles cavaram, fizeram pequenas grutas, caverna, é onde cabe 2 ou 3 daquelas montanhas. E esses brasileiros foram lá. Lá tem um povo que Deus se manifesta muito, lá tal, um povo que ora e tal. E os brasileiros chegaram lá e começaram a orar em língua, e sapatear, e pular, e dançar. E todos coreanos quietinho ali. Eles não falavam nada. E aqueles brasileiros foram 1 hora, 2 horas, 3 horas, daqui a pouco cansaram. Mas diz que a Coreia é o povo que mais ora, esses caras não falam nada aí. Aquele monte cheio daqueles que eles cavaram ali, uns pequenos, como se fosse uma pequena caverninha, cabia 3, 4, 5. E daí eles começaram a questionar, diz que eles oram, nós viemos aqui, demos um show. Ele falou, não, esse lugar aqui, eles não vêm para orar, eles vêm aqui, sentam aqui, e eles ficam aqui até ouvir Deus falar com eles. A hora que Deus fala com eles, aquilo que eles precisam, eles vão embora. Então tem momento que você não precisa orar, você precisa parar e ouvir Deus. Precisa parar e ouvir a palavra de Deus no teu coração. Tem hora que você precisa perguntar para Deus, Deus, eu estou agindo como o Senhor quer? Eu tenho feito a sua vontade? Porque muitas vezes você pode estar envolvido nas coisas de Deus, mas isso não quer dizer que você está fazendo para Deus. Deus é minha vontade ou a sua vontade? É o meu querer ou o seu querer? E eu estou agradando o Senhor está satisfeito comigo? E escute Deus. E não brinque mais com Deus. Aquilo que você lê na palavra do Senhor, viva isso. Por quê? Jesus é a nossa alegria completa. E eu e você temos as promessas de Deus nas nossas vidas para hoje. Olha esse texto aqui que parece que não é realidade, parece que não é para o crente isso aqui, Filipenses 4:6. Olha o que diz aqui: não andeis ansioso por coisa alguma. O que tem crente ansioso, depressivo, angustiado, em pânico? Antes em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Ore, descanse, agradeça a Deus.
Deus quer que você desfrute dessa riqueza. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes de tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração. Se alguma coisa não está bem, fale, entregue, coloque para Deus e deixa Deus ser Deus da sua vida. Não queira fazer o papel do Espírito Santo. Tem muitos de nós que estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo, e o papel do Espírito Santo é Ele que faz, não é nós. Porque se você quiser fazer, Ele vai cruzar os braços e deixar você se debater. Tenha o Espírito Santo como conselheiro seu, tenha o Espírito Santo de Deus como seu sócio majoritário, tem o Espírito Santo de Deus como seu guia, tem o Espírito Santo de Deus como seu pai, tem o Espírito Santo de Deus como seu irmão, tem o Espírito Santo de Deus em comunhão com você. Porque essa função do inimigo é bombardear a nossa mente, a nossa alma, nosso sentimento, as nossas emoções. E Paulo escreve aqui, olha, não andeis ansioso por coisa alguma, irmãos. Antes em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus. Colocou para Deus, aprenda a descansar. Aprenda. No começo eu sei que não é fácil. Você coloca e pega de volta, coloca e pega de volta, coloca e pega de volta. Não, descansa, entrega. Seja conhecido. E súplica e ação de graça. Deus, eu já te agradeço. Amado, sabe um jeito que você empareda a Deus? Você quer aprender a emparedar a Deus? Deus, isso aqui, tal, eu já tomo posse. Eu agradeço o Senhor por a resposta da minha oração. Eu agradeço o Senhor porque eu sei que o Senhor já me deu isso aqui. Eu agradeço porque eu sei que isso é da sua vontade, está escrito. Quando você pede, você começa a agradecer, aí você faz Deus coçar a cabeça. Que filho ousado isso aí. Ele pediu, já está agradecendo, porque ele tem a certeza que aquilo que ele está pedindo já está acontecendo. Olha Filipenses 4, olha o 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você descansa, quando você entrega, e essa paz, ela entra no teu coração. Ela excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. No 8 diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É isso que o Senhor quer que você pense. Que você pense, pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, aquilo que é a virtude, aquilo que há um louvor, uma gratidão a Deus. Coloque os teus pensamentos nisso, é isso que Deus quer. Mas eu fico pensando no problema, eu fico pensando na doença, eu fico pensando no medo, eu fico pensando na insegurança, eu fico pensando na incerteza, eu fico pensando na tragédia, eu fico pensando que eu posso ser assaltado, eu fico pensando que não vai dar certo, que eu não vou passar, que eu não vou conseguir. Não é isso que Deus quer que você pense. Ele quer que você pense nas coisas boas, coisas construtivas. Amado, isso é riqueza, isso são tesouros que Deus tem para nós. Olha o 9. E o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste. O que você tem aprendido? O que você já recebeu? O que você ouviu? E viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aquilo que você tem aprendido, meu irmão, minha irmã, comece a colocar em prática. Eu aprendi isso, vou colocar. Primeira vez parece que nem você está aprendendo a dirigir a primeira vez, né? Erra macho e tal, mas você vai. Medo de bater, medo não, mas é assim mesmo. Eu aprendi assim. Aquilo que eu aprendi do Senhor. O Senhor quer que eu pratique isso. Aí está o segredo, você aprende, mas nunca põe em prática. Eu pratico.
Aí é preciso você entrar em pânico para poder praticar. Não, isso é com leveza, é com tranquilidade, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nossas orações. É Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que revela, é Ele que mostra as coisas de Deus. A hora que você entender que a oração não é uma tentativa da nossa parte fazer Deus mudar, lembre-se que você entendesse, lembre-se, a tua oração, ela não muda Deus. A hora que você aprender isso aí, o teu jejum, ele não muda Deus. Mas é eu que preciso mudar. É eu que preciso ser transformado. A hora que você aprender isso aí, meu irmão, que a tua oração não vai mudar Deus. Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Você pode até parar Deus, mas você não muda Deus. O Bartimeu, ele parou Deus, mas você não muda Deus. É eu que preciso mudar. Porque quando eu mudo, quando eu tenho essa transformação, aí você flui. O segredo é você procurar o que Deus tem em mente na minha vida. O que Deus tem em mente no meu coração. Por exemplo, Deus me chamou para pregar a palavra. Agora só porque eu sou pastor presidente e vou me meter a cantar no louvor aqui? Tem nada a ver comigo. Até para falar que o desafio, imagina cantar. Mas os caras querem insistir. Tem outros que não são para estar pregando aqui. Mas você para estar evangelizando. Então você precisa aprender o que Deus está na mente dele para fazer através da sua vida. O que Deus quer? A hora que Deus falou, pastora, hoje eu quero que você só decore. Eu vou procurar uma aula com a Luciana e com os irmãos lá, vou trabalhando decorar. Mas se Deus não falou nada comigo, eu tenho que fazer aquilo e fazer bem. Não sei se para você eu sou bom pregador, não sou, mas eu procuro fazer o melhor. Quem me escutou há 10 anos atrás, está me ouvindo hoje, eu acho que deu uma melhoradinha. É assim que tem que ser. Descobrir o que Deus tem na mente dele para você. Pedir de acordo com a vontade de Deus, amado, isso é crucial, maravilhoso, extraordinário. A hora que você começar a aprender que a vontade de Deus, pedir em cima da vontade de Deus. Olha que João, na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, 5,14, veja o que ele escreve aqui. Esta é a confiança que temos nele. Você tem confiança em Deus? Amém? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos nele. Se nós pedir alguma coisa segundo a vontade dele, Ele nos ouve. Olha o 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto que lhe pedimos, estamos certos que também obtemos coisa que lhe temos pedido. Se Ele te ouve, se você sabe que Ele te ouve, você também sabe que você vai ter coisas que você pedir. É sempre assim. Por quê? Porque o Espírito Santo, constantemente, Ele intercede por nós. Por muitas vezes você não está ouvindo a palavra de Deus. Você não está ouvindo Deus, mas o Espírito Santo, Ele está falando com você. Você muitas vezes quer ver uma voz audível, mas se você parar, por isso que eu falei, é importante, amado, você aprender também, nas suas orações, ficar ali uns minutos. Esses camaradas que pregam o poder da mente, yoga, não sei o que, eles testemunham que acontece muitas coisas quando eles meditam, que eles se sentem bem, o corpo, o físico, são curados, são renovados. No poder da mente, se eles conseguem alguma coisa através do poder da mente, imagina você que é filho de Deus, que conhece a palavra de Deus e tem o Espírito Santo de Deus, parar para ouvir Deus. O que não vai acontecer na sua vida? A Nilzete, às vezes eu brinco com ela,
Ela falou que está quieto pensando. Às vezes eu deito, às vezes eu sento no sofá lá, às vezes eu deito na cadeira. Ela falou, o que você está fazendo aí? Eu digo, eu estou ouvindo Deus. Que ouvi Deus? Diga, eu estou ouvindo Deus. Às vezes eu digo, eu vou ouvir Deus. Ela brinca, eu ouvi Deus, vou arrancar aí. Não, eu disse, eu ouvi Deus. Porque esses caras fazem essas meditações, ele testemunho que consegue grandes coisas. Imagina você meditando a palavra de Deus, você ouvindo o Espírito Santo de Deus, você trazendo a existência através dos seus pensamentos, através da sua meditação, aquilo que está inserido na palavra de Deus. Olha que Paulo escreve em Romanos 8, 26. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível. O próprio Espírito Santo, ele sabe, porque ele conhece o mundo espiritual. Por isso que é importante nós gastarmos tempo também orando em língua, porque você não sabe o que está acontecendo no espiritual, mas o Espírito Santo sabe. Não é só orar em língua, precisa parar e meditar. E você vai começar a ouvir Deus, e pode ouvir Deus de voz audível. Qual o momento mais gostoso que se deve orar? Quando você não sente vontade de orar. Esse é o momento de você orar. Hoje eu não estou a fim de orar. Ore. Se o Espírito Santo está falando ore, e você, não, mas eu empurrando, ele faz de conta que não escuta. Ore. Deus, eu não sei o que orar. Esse dia eu falei para a Nuzete, fui orar ali, não sabia o que orar. Eu falei, Espírito Santo, não sei o que orar mais. Já orei tudo que eu sabia. Eu não sei mais. Daí eu comecei a orar em línguas. É assim que eu converso com Deus. Às vezes o Zé pergunta, você está conversando com quem? Eu digo, não, com Jesus. A gente é meio doido. Os vizinhos meus já estão acostumados comigo. Às vezes falo alto, oro alto. E é assim. Então na ocasião em que simplesmente não sentimos vontade de orar, é justamente nesse momento que nós devemos orar. Porque o Espírito Santo sabe, ele começa a inquietar. Você conhece Cristo? A vida cristã é uma jornada de conhecimento. Por isso nós precisamos entender a importância e de nós testemunharmos também. Queridos, chegou o momento de você começar a contar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Esse é o maior método do evangelismo. Começar a contar no momento que eu cheguei na casa de Deus, no momento que eu estou servindo, o que aconteceu na minha vida. Testemunhar qual foi o teu encontro com Jesus. Começar a contar. Isso tem algo tão poderoso. O teu testemunho de vida, isso impacta as pessoas. Comece a contar, comece a compartilhar. As pessoas contam os problemas dela, não é? Elas contam a dificuldade dela. Elas chegam e desabafam para você. Comece a contar o que Jesus tem feito na sua vida. Comece a contar as experiências que você tem com Deus. Aqui profundo, mas eu vou entrar bem de leve aqui. É muita coisa, né, que eu queria ministrar aqui, mas senão nós... Veja o testemunho de Paulo diante do rei Agripa. Atos 26, 13. Agripa, diante do rei Agripa. Olha o que Paulo diz. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que cedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é reconciliar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus que tu persegue. Mas levantando-se, pôs-se em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunho tanto das coisas que me tens visto, como aquela que hei de aparecer.
Veja que Paulo diz, ele começa a testemunhar para um rei, o encontro que ele teve com Jesus, o que aconteceu na vida dele, o que o Senhor falou com ele, a decisão, a postura. Ele diz, aquilo que eu vi. Ele diz, ele me disse, ainda aparecerei outras vezes. No momento que você começar a testemunhar, que você começar a falar daquilo que Deus vai manifestar outras vezes, vai te levar em coisas maiores ainda. Não é alguém chegar a falar do problema, poxa vida, o nosso país está isso, e você entra nesse barco furado e começa a falar mal do governo, começa a falar mal de fulano, começa a falar mal só para agradar a pessoa. Não, comece a falar o que Deus tem falado contigo. Essa aqui já é uma outra mensagem que eu poderia aprofundar aqui. Nós não temos tempo, mas eu gostaria que você recebesse essa palavra no teu coração. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém, queridos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.